E em Brasília, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto de lei da reciprocidade, que autoriza o Brasil a aplicar sanções comerciais a países que não ofereçam tratamento isonômico ao comércio brasileiro. A proposta é vista como uma resposta ao recente tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e às possíveis restrições da União Europeia à exportação de proteína bovina e soja brasileiras. Os senadores, no entanto, negaram que a intenção da proposta seja retalhar americanos e europeus. Segundo a relatora do texto, a senadora Tereza Cristina, o projeto apenas atualiza a legislação de comércio exterior. Esse é um projeto de proteção aos produtos brasileiros e não de contramedidas ou contra outros países. Agora, se o Brasil tiver os seus produtos com retaliações desmedidas, hoje o governo passa a ter a possibilidade de fazer essas contramedidas na mesma base de que vem de outros países ou blocos econômicos. Bom, Piotr, a senadora Tereza Cristina nega que seja aí uma resposta, né, uma retaliação ao governo Donald Trump. Lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 2 de abril, será anunciado aí as novas tarifas do governo norte-americano. A gente ainda precisa aguardar esse projeto que foi aprovado na comissão do Senado, um projeto votado em caráter terminativo, então vai direto para a Câmara. Claro que ainda pode haver alteração, mas como é que isso vai funcionar na prática, né? A senadora explica muito mais no sentido de proteção dos produtos brasileiros no comércio internacional. Porque é bem a lógica da reciprocidade. O governo brasileiro nunca vai tomar a frente de ir lá e vou taxar alguém como qualquer movimento político ou econômico. Se ele é taxado, ele pode devolver, o presidente passa a ter pela lei a liberdade de já impor tarifas. Essa lei do Senado, ela chama atenção porque amanhã é o que o presidente Donald Trump chama do Dia da Libertação, ou seja, de uma taxação também pela lógica da reciprocidade. E, neste caso, o governo americano dá os números de qual é a tarifa que cobramos, por exemplo, de produtos americanos e qual a tarifa que eles cobram quando exportamos para lá. Então, ele diz assim, se você cobra 20%, eu vou cobrar 20%. Que já falamos aqui, chama todo mundo para negociação e aí cada país tem um interesse e os Estados Unidos têm um interesse diferente em cada país. No caso especificamente disso, o governo está dando uma resposta, melhor, o Congresso está dando uma resposta muito mais a esse movimento dos europeus, em que eles estavam querendo taxar qualquer produto que saia, por exemplo, carne, cacau, madeira, que saia de uma região que antes era uma mata. Ou seja, se você retroagir, tudo era uma mata nesse país. Como também tudo era mata na Europa em algum momento da vida. É uma resposta muito mais aos europeus, que sim, pode servir também no caso dos Estados Unidos. O que nós estamos vendo no Brasil, e isso é de uma forma muito inteligente, como o governo hoje não oferece competência porque não é respeitado dentro da Casa Branca, ou o governo Lula não tem diplomacia com essa competência, não conseguiu ter interlocução, o que o setor privado brasileiro está fazendo é indo no caminho da negociação. O que faz o setor privado que exporta para os Estados Unidos? Conversa com o cliente americano desse produto que nós exportamos e tenta chamar esse cliente para ser o próprio aliado dele, para levar essa questão ao governo americano, ou seja, criar uma demanda pragmática. O cliente americano vai dizer o seguinte, olha, eu preciso desse produto, porque senão eu tenho uma série de problemas na minha cadeia de suprimentos. Que, obviamente, o governo americano vai se preocupar com isso de uma outra maneira. Mas o que é isso aí? Aí chama-se negociação inteligente. Porque afronta, brigar com uma superpotência como os Estados Unidos não vai fazer muito sentido. Aliás, não é sustentável e a gente vai levar a pior. Como qualquer lugar do mundo está levando a pior. Bate de frente, depois vai ter que recuar. Então, o próprio Lula falou, vamos recorrer ao OMC. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, é ninguém hoje mais. Infelizmente, você não tem mais este órgão, até porque esses órgãos multilaterais se perderam no tempo e no ativismo político que se embrenharam, ou seja, deu tudo errado. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é pragmatismo de negociação, que não ofende os americanos, não ofende a Casa Branca, não ofende a USTR, que fica ali do ladinho da Casa Branca em Washington, que é o órgão de negociação comercial americano. Ou seja, está se negociando. É o melhor caminho.
Porque na negociação, de novo, aí os interesses são colocados à mesa e chega-se a algum lugar. O que não dá é para fazer discurso de político para público interno para resolver um problema externo. Isso é só da cabeça do Lula e, para variar, dá errado.